Meus caros amigos, senhores, senhoras de bem, quero estar falando com vocês hoje sobre pedofilia e incesto infantil. E eu estarei falando sobre o segundo capítulo, ou Verdade 2. No primeiro capítulo, na Verdade 1, eu mencionei a Bíblia como fonte de nosso estudo, e durante toda a nossa explanação, vocês poderão verificar que o que nós falamos, ela tem uma estreita relação com aquilo que Deus quer de todos nós. Hoje é dia 4 de março de 2022. E eu quero começar orando com vocês a oração que Jesus fez por nós há 2000 anos atrás. Disse ele assim: eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Antes de abordar esse tema, pedofilia e incesto infantil, Verdade 2, devo esclarecer que cito a Bíblia e o farei até a conclusão deste estudo, isto porque esse mal que é a pedofilia e o incesto infantil é uma ocorrência até mesmo entre os membros de uma igreja, seja de que denominação for. É dolorido afirmar isso, mas é a pura verdade. Quero aqui deixar também bem claro o meu desapontamento pela atitude dos parlamentares, quer da bancada evangélica, quer da católica ou outro segmento, que mesmo sabendo que todos os órgãos da República se manifestaram favorável à revogação da Lei número 12.318/2010, conhecida como Lei da Alienação Parental, não se preocuparam em se inteirar do que acontecera em 17 de 12 de 2021, naquela sessão que houve na Câmara Federal dos Deputados, sendo omissos, e responderão pela omissão de cada um. E podem estar certos que o sangue de crianças e mães inocentes será requerido de suas mãos. Será que todos aqueles que se manifestaram a favor da revogação desta malfadada lei estão errados? Estarei levando ao conhecimento dos caros amigos e da sociedade os principais pontos destacados por cada órgão governamental. Não o farei por inteiro, porque isto tornaria demasiadamente longo e cansativo esse vídeo. Deixarei o questionamento jurídico para ser feito ao final dessa matéria. Todos os órgãos governamentais foram consultados por nós e todos emitiram pareceres favoráveis à revogação da Lei número 12.318/2010. Vejamos a seguir. Na Comissão Parlamentar de Inquérito de Maus Tratos Infantis, instalada em
em 2016 pelo Senado Federal, presidida pelo ex-senador Magno Malta. Ela se encerrou em 6 de dezembro de 2018 e enviou para a Câmara dos Senadores, entre outros tantos projetos, mas destacamos o que nos diz respeito e que recebeu o número 498/2018, que resume-se em apenas 2 artigos. Fica revogada a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. E artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este projeto de lei está em andamento no Senado Federal e estagnou-se há um ano, aguardando a nomeação da relatora. Já vamos indo para o 2º pleito legislativo e esta PL 498/2018 não foi levada à votação. Eu tenho aqui em minhas mãos o parecer do Ministério Público Federal, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que emitiu a nota técnica número 4/2020, de 10 de março de 2020, que tomamos a liberdade de destacar alguns trechos que se sublevam. Se quiserem consultá-la por inteiro, basta entrar lá no portal do Ministério Público Federal e vocês terão esta nota técnica por inteiro. Para que ela fosse feita, foi aberto um procedimento administrativo de número 1.000.000.000.4619/2019-91. Assunto: projeto de lei do Senado número 498/2018, revogação da Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, a Lei de Alienação Parental, também conhecida como LAP, é uma emenda número 1 do CDH substitutivo que colocaram lá no meio para que fosse apreciado por esta Procuradoria. Altera a Lei 12.318/2010 para dispor sobre a apresentação de denúncia sabidamente falsa como forma de alienação parental. E já afirmam os procuradores que é inconstitucional esta lei de alienação parental. O substitutivo apresentado não soluciona os vícios da legislação. E por esse motivo, a Procuradoria Pública Federal manifesta-se pela aprovação da PL 498/2018 e revogação da Lei de Alienação Parental. E ainda eu quero citar para vocês algumas frases de algumas páginas para que vocês possam ter apenas uma noção daquilo que realmente ataca a Lei
12.318/2010 e que querem resistir à sua revogação. As folhas 9, os procuradores que estas subscreveram, assim dizem: existe aqui uma narrativa, entre parênteses, legitimada pela norma vigente, aparentemente benigna, aceita e propagada nas varas de família por meio de um saber-poder que se declara útil na solução de conflitos. No entanto, o advento da lei da alienação parental, ao que parece, agregou, e abro novamente um parênteses de forma acrítica, novos conceitos ao sistema de justiça para reproduzir modelos já conhecidos de controle, de punição, de disciplina e vigilância, principalmente sobre as mulheres e crianças, como será demonstrado no item sobre a sua inconstitucionalidade. E as folhas 10, assim prosseguem os nobres procuradores. Outro estudo realizado em Araraquara, São Paulo, analisou 80 processos nas varas de família locais. De acordo com os resultados, 17 deles abordaram o tema alienação parental, mas, pelos relatórios psicossociais produzidos, nenhum deles confirmou a existência desse fenômeno. Isso revela, em alguns tribunais ou comarcas que possuem equipes psicossociais, um percentual irrisório de diagnósticos em relação à enorme quantidade de vezes em que o Instituto da Alienação Parental foi invocado nas varas de família como argumento jurídico, o que parece ser um indício de que não se trata de uma epidemia, mas de um discurso. E afirmam categoricamente esses procuradores: discurso lucrativo à advocacia privada e às atividades periciais nomeadas ad hoc para manifestação em processos judiciais. As folhas 11 prosseguem. Mais grave que as falsas denúncias de abuso sexual são as denúncias verdadeiras, de difícil comprovação, e o pior, as não denúncias. O sistema de justiça, em suas mais diversas instâncias, não está completamente apto, preparado a obter a verdade real, como pretensiosamente anuncia. Continuam dizendo: situações de abuso que não têm testemunhas e não deixam vestígios, dificilmente serão provadas judicialmente. Para esses casos, o relato das mães, das crianças e dos adolescentes vítimas pode ser ferramenta útil na tomada de decisão de medidas para a interrupção e reparação dos efeitos
do abuso. A lei de alienação parental se mostra, então, como uma ameaça para estas providências, pois formaliza a desconfiança frequente que paira sobre as denúncias de mulheres. Entre não denunciar o abuso e denunciar, correndo o risco de perder a guarda dos filhos para o abusador, a alternativa frequentemente escolhida é o silêncio. E as folhas 12 assim afirmam. Assim, a utilização da alienação parental seria uma estratégia perversa da defesa de genitores acusados de violência física ou sexual contra crianças e adolescentes. As folhas 18, assim está escrito: inevitável, portanto, concluir pela desnecessidade da LAP para a observância do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, mediante o conjunto normativo pré-existente. As folhas 19, assim está escrito: assim, não se trata de uma lei boa com uma aplicação ruim, mas de uma norma com vícios de origem que direcionam uma prática diversa daquela que a norma anuncia. Peço licença para fazer um parênteses aqui. Na verdade, nós mostramos a conversa na Deep Web de dois amigos que diziam que a Lei 12.318/2010 ela dava a eles o direito de praticar a pedofilia e o incesto infantil. Quero continuar dizendo o que os procuradores escreveram. O agenciamento do discurso da proteção dos infantes autoriza práticas fundamentadas na LAP que desconsideram realidades complexas dos sujeitos envolvidos, impedindo, em termos materiais, que se obtenha o melhor interesse dos menores envolvidos, na medida em que intensifica o sentimento de disputa, de conflito e polarização entre pais e o uso da criança como objeto processual. Continuando as folhas 20 deste relatório, assim afirmam os nobres procuradores. A lei da alienação parental se revela, então, mais que um instrumento inútil, uma ferramenta de coerção violenta, castradora e opressora de atores envolvidos, principalmente mulheres e crianças nas lides familiares, que gera dor e sofrimento, de forma que os meios empregados em nada se relacionam com os fins constitucionalmente pretendidos e, sobretudo, aqueles previstos na Constituição Federal, artigos 226, parágrafo 8
e 227. Subscrevem esta nota técnica os seguintes procuradores da República: doutora Débora Duprat, doutor Eleovan César Lima Mascarenhas, doutora Fernanda Teixeira Souza Domingos, doutora Aline Mancino da Luz Caixeta e a doutora Nayara Teixeira Magalhães. Recomendo que todos quantos assistirem esse vídeo grave bem na memória, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, esse problema cairá no seu colo. Você vai chorar por não terem revogado esta lei 12.318 de 2010. Mas será tarde demais. A pedofilia hoje está instituída em nosso país com essa lei. E eu faço duas perguntas. É isso que Deus quer? E a segunda pergunta: é isto que vocês querem para si e para os vossos filhos, que é a vossa geração? Pensem nisso com muita seriedade. E eu termino orando por vocês assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus.